Muito bem-vindos, nós estamos em mais uma edição do programa Brasil em Debate, o programa do Instituto Unidos Brasil, que apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde nós trazemos deputados, parlamentares, empresários, estudiosos, especialistas. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Maria Juliana Fonseca, uma advogada que está trabalhando muito desde o começo do ano, principalmente no tema sobre reforma tributária. Doutora Juliana, muito prazer, bem-vinda. Muito prazer, Castilho, muito obrigada pelo convite. Estamos sempre juntos aqui, trabalhando no Instituto Unidos Brasil, junto com a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, fazendo belíssimo trabalho em prol de um Brasil melhor. Doutora, falando um pouquinho antes de um tema específico, mas falando um pouquinho de uma maneira mais estratégica, a política brasileira, a política nacional mudou muito nos últimos 15 anos. Houve uma mudança do eixo de poder, que era muito centralizado no poder executivo, e agora está passando para o parlamentar, poder legislativo e judiciário. São dois poderes que assumiram um protagonismo. Só que, por outro lado, grande parte da sociedade, das empresas, das ações, ainda não aprenderam como trabalhar com isso, porque uma coisa é você trabalhar de maneira centralizada, você tem lá um presidente, um ministro, secretário, outra coisa você tem 500 parlamentares, 81 senadores, muito mais difícil. Como a senhora que está participando bastante, como a senhora vê a importância do trabalho de frentes parlamentares que agregam este grupo para que a gente debata um pouco os temas que influenciam o ambiente de negócio no Brasil? A importância é exatamente essa, Castilho. A partir das frentes parlamentares, os associados, nós temos diversas frentes parlamentares, frente parlamentar do empreendedorismo, do agro, inúmeras frentes parlamentares, e em cada setor, as pessoas, os empresários, os contribuintes, eles vão agregar essas frentes parlamentares que acabam representando aquele setor e estarão mais bem representadas ou junto no Congresso Nacional. Concordo plenamente, acho que está descentralizando um poder que estava muito centralizado na mão do Executivo para trazer esse poder mais para o Parlamento e, dessa forma, para que a sociedade tenha uma participação ativa e não somente através, é claro que os deputados foram eleitos, deputados e senadores eleitos diretamente, os deputados representam o povo, mas é diferente, porque aqui nós temos frentes parlamentares representando setores e aí levando a voz desses setores para o Congresso Nacional. É inquestionável que o parlamento é uma representatividade da sociedade muito mais real do que o executivo, que em última instância pode ser um embate entre A e B, nunca se sabe. Doutora Juliana, a senhora tem participado, o Congresso Nacional aprovou uma medida muito importante que é a reforma tributária. Aprovou o esqueleto, a estrutura da reforma tributária. Eu acho que é um avanço para o país, principalmente alguns setores que claramente vão ser beneficiados. Não existe, no meu ponto de vista, nenhum país desenvolvido que não tenha uma indústria muito forte, ou que não tenha um varejo bem estruturado, e, obviamente, o setor de serviços também com a capacidade de investir. Mas agora começamos a fase mais difícil, né? A estrutura foi aprovada nas casas e, a partir do começo do ano, começamos a discutir as leis complementares, que basicamente vão traçar aí como é que vai ser a aplicação de cada ideia, de cada parte do projeto para o dia a dia das empresas. Como é que a senhora está vendo este trabalho? A emenda constitucional 123 de 2023, que trouxe essa reforma tributária como um marco histórico, né, para o nosso país, ela deixa muito para que a lei complementar fale sobre essa regulamentação. E o que nós estamos discutindo agora é exatamente a lei complementar. O governo apresentou um PL 68 com várias regulamentações do IBS e da CBS, que é o IVA dual,
e deixou para apresentar ainda uma outra lei complementar que vai cuidar basicamente do comitê gestor. Sim. Mas as frentes parlamentares também trabalharam paralelamente e trouxeram essa visão exatamente dos contribuintes, das empresas, efetivamente o povo participando. E nós protocolizamos, né? Eu digo nós porque participei dos grupos de trabalho, nós protocolizamos inúmeros PLs que estamos agora conversando, né? Para que haja um encontro dessas ideias do que foi apresentado pelo governo, do que foi apresentado pelo Congresso, para que a gente tenha a melhor lei complementar possível. Então, aqui na Frente Parlamentar de Empreendedorismo, no Instituto Unidos Brasil, o que a gente tem feito é algo realmente histórico, porque estamos trazendo visões diferentes, mas para que haja uma congruência só. Porque a ideia final é a melhor lei complementar possível. E nós temos um problema de que, com a ideia do ajuste do que vai ser aplicado, alguns setores claramente foram beneficiados. Sim. Outros setores talvez vão ter que pagar um pouquinho mais. Uhum. E deixamos de lado uma coisa que seria o terceiro eixo da equação, que para mim é fundamental, que seria uma reforma administrativa onde o gasto total poderia ser diminuído, fazendo com que as partes pudessem ser menores. Mas isso não vai acontecer agora. Hoje nós temos que tratar dos dois. Levando em consideração isso, quais são as grandes preocupações macro que a senhora tem com relação a esse projeto que foi apresentado pelo governo e qual seria uma ideia ou o que está sendo elaborado por vocês para ser apresentado como uma contrapartida do que o governo apresentou? O ideal, que não é o que nós temos, mas o ideal era exatamente isso. A gente tinha que ter uma reforma administrativa para cortar gastos, para trazer uma reforma tributária que se cobrasse a menor quantidade de tributos possíveis. Quando você não tem uma reforma administrativa, você tem um Estado inchado, um Estado com muito débito e com muito gasto. E quem tem que suportar isso é a tributação, são os tributos. Então, o que nós estamos tentando fazer numa situação que não é a ideal, porque não houve a reforma administrativa primeiro, equilibrar e equalizar é absolutamente necessário. Que as empresas, que as indústrias tenham esses, eu nem sei se são benefícios, mas que tenham essas regras favoráveis de alguma forma a ela, porque ela também já contribuiu muito durante muitos anos com regras que não eram tão favoráveis assim, mas também o setor de serviço é o setor que mais emprega e tem que ter um cuidado com ele, que é o que nós também estamos trabalhando para ter um cuidado com esse setor, para que haja um equilíbrio justo, né? E existe uma outra reforma que eu coloco aí, que é a da renda. É uma outra questão. A tributação mais justa nos países desenvolvidos é a tributação sobre a renda e não a tributação sobre o consumo. Porque a tributação sobre o consumo, quem paga somos todos nós, contribuintes, ao consumirmos qualquer coisa, seja no supermercado, seja na loja, do produto mais simples ao produto mais complexo. Então, somos nós. E nós vamos ter uma variação de capacidade contributiva, de poder aquisitivo muito grande, comprando os produtos pelo mesmo valor. Quer dizer, era a tributação da renda também que deveria vir primeiro, onde a tributação do consumo ficasse a menor possível. É assim nos países desenvolvidos. Então, nós temos que hoje, não temos o cenário ideal, mas então a gente tem que segurar um pouco as rédeas para que não fique uma tributação excessiva e injusta, porque é isso que pode acontecer quando se tributa demasiadamente a tributação sobre o consumo. É claro que, como nós trocamos a perna, nós fizemos a tributária antes da administrativa, pelo menos nós ficamos com a ideia de que amanhã nós vamos partir da líquida que temos para reduzir ainda mais com uma possível administrativa. Deus é que vai ver. Deus é que vai ver. Doutora Juliana, a senhora também, à parte de todos os seus casos, clientes, etc., a senhora defende a Federação de Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, a Foresp.
qual é a preocupação? Levando em consideração, deixa eu ampliar a pergunta. A senhora disse claramente que nós estamos numa equação de alguém vai reduzir, outro vai aumentar, porque o número final da alíquota não pode mudar e a arrecadação também não pode mudar. Então, nós temos esses dois trabalhos. Quando vai existir a busca de algum grupo para que tenha uma tributação menor, alguém vai ter que pagar essa conta, vai ter que tirar de algum outro lado. Como é que a senhora, com o seu cliente da Federação Hotéis, Bares e Restaurantes, onde é que é o ponto que vocês estão se sentindo prejudicados e ponto que vocês percebem na lei que poderia ser alterado? O ponto que nós defendemos na Foresp não prejudica em nada, não vai haver uma diminuição significativa de imposto, não vai prejudicar indústrias nem nada. É algo absolutamente necessário, que é o coração da reforma tributária, que é o mais importante, é a espinha dorsal, que é a não cumulatividade. O IVA, ele é preponderantemente não cumulativo. Para isso, nós estamos fazendo a reforma tributária. Não cumulatividade, ou seja, um tributo neutro e a simplificação. O que aconteceu foi que os bares e restaurantes entraram no regime especial, mas de uma forma cumulativa, diferente, por exemplo, dos hotéis. Os hotéis estão podendo ser creditados dos insumos e os bares e restaurantes não. Mas nós não podemos ter regimes cumulativos, porque a nossa base fulcral é a não cumulatividade. E a outra questão é, se o regime é especial que está entrando, ainda assim é preciso que seja optativo, porque nada garante que ele será mais benéfico. Por isso que eu estou dizendo que não necessariamente está havendo até uma diminuição de imposto, não. Ele está entrando como um regime específico, pode ter uma redução de alíquota, mas se não houver o creditamento, pode ser até pior. Então, que haja não cumulatividade também para os bares e restaurantes, como para todos, porque a gente sempre tem que batalhar pela não cumulatividade, e que este regime, como qualquer outro, que fuja à regra da reforma, seja optativo. Eu acho que assim a gente constrói algo que é mais justo e que em nada está mexendo nas indústrias, até porque, como tributarista e em escritório de advocacia, nós temos a preocupação em equilibrar os vários setores. Sem dúvida. Estamos recebendo a doutora Maria Juliana, esse é o programa Brasil em Debate. Doutora, primeiro, obrigado por estar aqui presente, estar trazendo a sua contribuição. Obrigado por participar dos grupos de trabalho. Eu sei que tem sido um trabalho difícil, vocês têm viajado muito, vocês têm vindo muito a Brasília, outras cidades, outras capitais do Brasil para debater com os colegas. Eu queria as suas considerações finais e um chamado da senhora para como é que a senhora vê a participação cada vez maior da sociedade, não só a sociedade civil, mas a sociedade empresarial, em temas, em assuntos, em situações como essa. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa parceria que já tem mais de 2 anos, em que a gente é recebido de uma forma tão acolhedora nessa casa, seja através do Instituto Unidos Brasil, seja através da Frente Parlamentar. E o meu recado principal é, principalmente nessa reforma, todos nós, todo mundo que está assistindo, você vai pagar esse tributo. Você é o contribuinte, de fato, do IBS e da CBS. Então, não deixe de se informar e não deixe de participar. Eu criei um café jurídico no meu Instagram para tentar simplificar, né, o vocabulário, a fala de algo que é árido, para atingir o maior número de pessoas. Então, não deixem de participar, porque a conta final de um tributo sobre consumo está no seu bolso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.